Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer hoje de receber aqui o Benício, que é CRO da Boozer. Cara, obrigado demais pelo seu tempo, super feliz de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a você pelo convite e ao Rafa aí por fazer a conexão ponte. Com a gente. Boa. Velho, quando o Rafa é nosso sócio aqui no GLA, né, para quem tá acompanhando a temporada nova, ele foi ter um papo com você, acho que sei lá, de meia horinha, e vocês quase passaram a tarde inteira conversando, né? E ele chegou pra mim, velho, fascinado, falou assim, pô, meu, você tem que conhecer um cara, uma história de vida super legal, carreira muito massa, umas transições meio malucas aí. E hoje, né, tá na Boozer, que é uma empresa super legal, super disruptiva, com uma porrada de problema aí também. Então eu acho que isso vai ser um papo bom. E aí, Benício, eu queria que a gente começasse a falar muito até da sua história mesmo, porque eu acho que isso abre gancho para várias outras perguntas. Mas porque muitas pessoas que escutam a gente aqui também se interessam muito pelo viés de carreira do negócio. Não só a empresa crescendo, mas como que eu, pessoalmente, né, cresço minha carreira, como que eu aprendo, como que eu me desenvolvo. E eu mesmo tô bem curioso para ouvir a sua história aí de você. Então, se você puder começar contando um pouco da sua história, eu acho que vai ser legal pra gente conversar. Legal. Então, sobre essa história do Rafa aí, eu tinha um karaokê às 8 da noite. E um amigo de infância do Rafa lá, Savinho da Boozer, fez essa ponte pra gente conectar, assim, falou, vocês têm muita coisa em comum, batem um papo aí. E o Rafa marcou meia hora, acho que 5 da tarde. E a gente teve que encerrar o papo às 8, porque eu tinha karaokê. E no dia seguinte eu tava muito rouco, porque eu tinha 3 horas de papo com o Rafa, intenso. Esgoelado no karaokê. Karaokê ainda. Então eu fiquei aí com dor de garganta vários dias, mas valeu a pena. Valeu a pena, boa. Cara, sobre história de vida, assim, acho que a minha é curiosa, mas, assim, todo mundo tem uma história diferente pra contar e todo mundo tem uma história triste pra contar, né? Então a minha começa triste ali, mas rapidamente ficou boa. Fica boa. Então eu cresci na roça, trabalhando em lavoura de café. Então meu pai tinha uns sítios lá, minha família toda trabalhando com colheita de café, no noroeste do Rio de Janeiro, né? Perto da divisa com Minas Gerais e Espírito Santo. Por isso que eu não tenho sotaque de carioca. Então, eu cresci lá, nem tinha escola direito, tinha ensino básico ali até a 4ª série. Minha mãe só fez até a 4ª série e ficou repetindo a 4ª algumas vezes para aprender mais, porque não tinha outra escola. Eu tive sorte que na minha época foi até a 8ª, que hoje é o 9º ano, né? E trabalhando em lavoura de café, desde novo, assim, porque na roça, com 12 anos, você é um veterano. Já consegue trabalhar, né? Exato. Então, assim, eu tava lá trabalhando em lavoura de café e outras coisas lá, e quando eu tinha 15 anos, eu tava começando ali a preparar para o ensino médio e tal. Meu pai, infelizmente, teve um fracasso financeiro, quebrou e, assim, ficou fora de casa por um tempo, recuperação psicológica, foi um impacto muito grande, porque muitas pessoas quebram, estão devendo para banco, então renegocia, joga para frente. Meu pai devia a galera que estava morando em volta da gente, então é uma situação bem traumática assim. E aí a minha mãe tinha acabado de ganhar meu irmão mais novo, que na época tinha 1 mês, e eu tenho 4 irmãos, então esse início ali foi, assim, eu tive que trabalhar para ajudar a sustentar ali a família, 2 anos. Aí quando eu tinha 17, a minha família toda mudou para a cidade, onde nos reunimos com meu pai. E eu fui trabalhar na empresa de concreto ali para segurar as pontas ali e ter algum dinheiro. Então, nem fiz ensino médio. Eu comecei e parei. E aí com 19 eu falei, porra, tô trabalhando aqui na empresa de concreto, na parte de planejamento ali, né, no escritório. Então não era nada muito operacional, muito pesado, mas mesmo assim. Então eu pensei, pô, tem que estudar. Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Cafeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja pro esporte, para trabalhar, pros estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. A nossa segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use.
do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fikion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. O nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. E aí eu abandonei, saí do emprego na metade de 2019 para estudar, só que sem ensino médio, para passar em faculdade pública é duro, né? Então, foi muito difícil. Estudei ali aquele final de 2019 e eu queria 2009, muito né? 2019. 2009. 2009. E quando fui tentar entrar na engenharia, não dava. Com a nota que eu tinha, não dava. Do Enem. Foi o primeiro ano que o Enem foi usado em massa, assim, lá na minha cidade. Então, consegui entrar na licenciatura em matemática para depois fazer a ponte para engenharia. Então, depois de 2 anos na licenciatura, para pegar ali o ciclo básico e aprender mais, eu consegui fazer vestibular de novo e ir para engenharia. Então, demorou um tempo. Eu fui fazer engenharia de controle e automação. E demorei para definir também esse curso, né? Porque na engenharia eu olhava ali, eu quero fazer engenharia. Isso era a certeza que eu tinha. Mas é porque eu olhava muito para o que o engenheiro fazia. Só que o que o engenheiro faz e o que o engenheiro aprende nem sempre são a mesma coisa. Então, o engenheiro civil, tá mais definido ali o escopo do cara. Engenheiro mecânico. Mas eu queria trabalhar com tecnologia, eu só não sabia disso ainda, né? Então, fui fazer engenharia de controle e automação, gostei pra caramba. Tive sorte de ser na época do Ciências Sem Fronteiras, então consegui fazer um intercâmbio e ficar 1 ano em Nova York. Então foi fantástico, mudou minha cabeça. Voltei e falei, cara... Deixa eu interromper. Como que foi pra sua família você, né, porque não, moleque ali do interior da lavoura de café e morar fora? Tipo, o quanto que teve apoio, o quanto que teve medo? Total apoio. Então, que legal. A minha família é muito humilde, assim. Então, qualquer conquistazinha, por menor que seja, é big deal. Assim. Então, foi muito legal. E assim, era isso, um caipira em Nova York. Então, vou aproveitar o Mas você falava máximo. inglês, né? Falava, porque na época que eu trabalhava na concreteira, eu trabalhava muito... O pessoal acha que trabalhar em startup trabalha muito, vai trabalhar na concreteira. Então... Trabalhava muito, mas fazia um curso de inglês 2 vezes por semana de 9h30, 11 da noite. Então, eu tinha que pegar depois van lotada para voltar lá para onde eu trabalhava. Eu gastava quase a metade do salário com curso de inglês na época, mas valeu muito a pena. Então, quando eu fui para Nova York, eu já sabia falar inglês e já desenrolava. Boa. Mas aí, volto, te interrompi ali, né? Então, você foi pelo Ciências Sem Fronteiras para Nova York. E quando eu fui para lá, fui com a mentalidade de, quero ser engenheiro, é isso que eu quero e tal. Só que eu pensei, cara, fazer conta dá o mesmo resultado em todo lugar. Então, se eu estou indo estudar nos Estados Unidos, eu quero aprender a pensar igual os caras. Porque se pensa diferente em lugares diferentes, né? Então, tive que pegar um pouco de matéria técnica ali, da parte de engenharia, mas peguei muita matéria da parte de negócio, então, de economia. Então, eu fiz International Business, Engineering Economics, Microeconomics, Project Management. Então, foquei em pegar um pouco desse modo de pensar americano assim. Mudou muito a minha cabeça. Mas da onde que veio isso? Tipo, você já tinha essa consciência ou alguém meio que te ajudou nesse processo de entender como aproveitar melhor lá, sabe? Foi um negócio meio inato, assim. Acho que o principal fator assim, que eu tenho como vantagem competitiva é de ter entrado na faculdade mais velho, sabe? Acho que o brasileiro tem essa necessidade, talvez econômica, logo, né? De resolver logo. Então, com 17 anos, as pessoas já estão entrando na faculdade, escolhendo alguma coisa, termina com 21, 22. E aí, você vai trabalhar com algo que você não tem nada a ver com o que você estudou, né? Eu entrei com 22 na engenharia. Então, com 24, quando eu fui para lá, eu já tinha mais uma consciência melhor. Mais maturidade. Então, acho que tive essa vantagem de aproveitar muito mais a faculdade por ter entrado mais velho. É uma tendência na Europa hoje, pelo menos. Com certeza. Eu estava lá, as pessoas tiravam um gap year depois do ensino médio.
Lá ainda tem uma pegada da... Você morou na Alemanha, né? Morei depois. Eu morei na Alemanha também. E lá tem muito uma lógica de você tem um viés mais técnico quando você forma, você trabalha um pouco antes da faculdade ainda com algumas coisas, e aí depois você faz um movimento que é isso, você tá um pouco mais velho, com experiência, você vivenciou algumas coisas, então faz muita diferença, mano. Eu vejo que em São Paulo tem um pouco disso já no Brasil, mas no Rio de Janeiro, pelo menos do que eu conheço, em Minas também, você esquece trabalho, vai estudar, depois você vai pensar em trabalhar. Então, acho que isso é um pouco do diferencial, que São Paulo está muito na frente também no Brasil, assim. Boa. No geral. Então, assim, eu fui com essa mentalidade para lá. Foi half-half ali, né? Eu estudei muito a parte técnica também, mas peguei a metade das matérias, um pouco mais da metade, e fiz nessa parte mais de complemento. E quando eu voltei, por incrível que pareça, eu foquei muito na parte técnica, muito influenciado pelos professores, ótimos mentores que eu tinha na faculdade, nessa parte técnica. Falei, cara, eu quero ser o melhor engenheiro que eu pudesse ser, assim, atingir o potencial máximo dentro disso aqui, porque engenharia de controle e automação é um termo meio que ninguém sabe o que significa, mas mexe com coisa chique, assim, robótica, controle de avião, então... E aí eu foquei muito nisso e consegui um estágio no Centro Aeroespacial Alemão, no fim da faculdade. Então, parte técnica. Fazer pesquisa que, se tudo caminhar bem, aquilo vai ser usado daqui a 20 anos. Então, é algo muito, muito específico, muito profundo. E eu estava lá e durante 2 meses pesquisando aquilo ali, pô, não estava saindo nada, assim, porque é um negócio ainda muito, muito novo. E aí um dia eu estava conversando no almoço, assim, com o meu supervisor lá e o fundador de uma spin-off do Centro Aeroespacial Alemão. E aí ele estava falando de um problema que ele estava tendo com um avião que ele vendeu para os chineses e estava com alguns probleminhas lá para resolver. E eu falei assim, se quiser eu resolvo para você. E aí aquela cara assim, olhando para mim assim, como assim, né? E eu falei, eu tenho um mínimo de conhecimento ali, eu vou ter vontade pra caramba, se me dá aqui eu faço. E aí, cara, a gente teve uma reunião, marcaram uma reunião assim para ver aquilo, meu supervisor me olhando assim, né? Porque eu praticamente ia sair da pesquisa que eu estava fazendo. Né? E eu tinha 6 meses só lá, então faltavam 4. E aí teve reunião e eles perguntaram, mas você sabe fazer isso aqui? Eu falei, eu já estudei, já vi um amigo meu fez uma coisa parecida, então eu posso pegar uns arquivos com ele e tal. Aí perguntaram, e como você faria isso aqui? Eu falei, fazia isso, isso, isso. Beleza, passou confiança. Segunda coisa, não, faria isso. Pô, passou confiança. Terceira coisa, eu falei, I have no idea. Quarta coisa, I have no idea. Então, acho que pelo responder que com muita segurança também, que eu não sabia as coisas, pegou confiança. Eu trabalhei 4 meses num projeto muito legal, que é uma aeronave opcionalmente pilotada, que eles venderam para a China. Então, eu estava lá construindo os modelos daquilo. Foi a coisa mais complexa que eu fiz na vida até hoje. Então, aquilo, falei, porra, muito da hora. E aí me convidaram para ser engenheiro lá na Alemanha, quando assim, terminasse o estágio. Mas precisava ter mestrado antes. E essa história conecta com a Buser, eu vou explicar. Tá. Precisava ter mestrado antes. E falaram, tem que ser um mestrado bom. De preferência a TUM, que é a Universidade de Munique. Foi lá que eu fiquei, inclusive. Exato. Então, eu falei, pô, não tem a menor condição de eu manter aqui. Eu peguei dinheiro emprestado para ir para Munique na época, né? Pro estágio. Falei, no Brasil, posso fazer mestrado no Brasil e volto? Eles falaram, beleza, mas tem que ser uma universidade boa. Eu falei, o que é boa? O ITA Defina é bom? boa. Eles falaram, o ITA é bom, a gente conhece lá a galera do ITA, o ITA é bom. Eu falei, beleza, vou fazer no ITA. Falei com confiança, mas morrendo de medo. Então eu tive que voltar para o Brasil, terminar a faculdade, e concluir lá, né, em 2018. E entrei no ITA para fazer mestrado tipo assim, numa pesquisa, um projeto de pesquisa muito parecido com o que eu estava fazendo lá. Uhum. Então, mestrado de eletrônica e computação no ITA. Cara, peguei mais dinheiro emprestado para mim estudar em São José dos Campos, que é uma cidade cara. O pessoal fala cidade interior, barato. É preço São Paulo para mim. Uhum. Aí, chego lá depois de 1 ano, quase 1 ano, né? Comecei em janeiro, quando foi em outubro, estava concluindo as matérias, concluí no mês seguinte, aí tinha pesquisa para fazer. Só que o dinheiro tinha acabado, e estava acabando, né? E eu já tinha pegado dinheiro emprestado 2 vezes. Uhum. E naquela época eu estava pensando, essa dívida que eu estou aqui é impagável já. Aí eu comecei a fazer o processo da Embraer, e aí
um colega que tinha estudado comigo lá nos Estados Unidos, né, no Ciências Sem Fronteiras, me chamou e falou, tem uma vaga aberta na Boozer aqui, eu não sabia o que era, né? Explicou o que era. Se você quiser vir, eu posso te indicar lá e tal. E assim, eu falei, beleza. E aí eu fui lá falar com os caras, assim, ele me deu umas dicas, mais ou menos quanto pedir de salário. Tá? E ele falou, não é só isso, mas depois aumenta. E eu pensando assim, nossa, é dinheiro pra caralho. Vou conseguir pagar a dívida, né? Em muitos anos, mas sim. Aí, cara, eu fui lá falar com as pessoas assim, startup, né? Um dia, 6 entrevistas, e a loucura vai aumentando à medida que você vai subindo até chegar no CEO. E eu gostei bastante, assim. Abandonei o processo do Embraer e entrei lá. E eu ia para a Alemanha depois de terminar o mestrado, né? E aí depois vem a pandemia e tudo, mas quando chegou a hora de ir para a Alemanha, não tinha mais como sair. É mesmo. Não tinha mais como sair, assim, eu me apaixonei por aquele lugar lá. Então, essa é a história de como que eu cheguei na Boozer, assim, e como que eu transitei do mundo acadêmico... Acadêmico, aviação, espacial, pro busão. Pro busão. Assim, não tem uma história bonita de que eu tive um insight, não. Foi perrengue financeiro que me botou lá. Cara, mas eu acho que isso é muito a vida real, assim, e eu acho que as pessoas, elas... eu costumo falar que o próximo... Vamos lá, né? Teve uma live que eu fiz, tem bastante tempo até, que eu falo de carreira, em growth e tal. E eu falo que as pessoas superestimam muito o próximo passo. E eu falo que o próximo passo ele é muito oportunístico. É muito, cara, o que aparece, o que tá alinhado e tal. Eu acho que é uma visão de longo prazo, ela é mais razoável. E eu acho que nesse caso... eu não sei, assim, a sua postura me parece até de simplicidade, humildade, que é de, cara, eu já ganhei nesse jogo, né? Tipo, de onde eu saí, onde eu cheguei, eu já tô ganhando. Então, só de manter aberto essas possibilidades e querer agarrar esse negócio, né, a qualquer custo ali, literalmente, né, inclusive fazendo as dívidas, já é um negócio muito foda, assim. E eu acho que quando a gente vê vários casos de carreira, acaba sendo muito parecido. Dificilmente o plano em si ele dá certo. Mas essa capacidade de... Cara, brotou uma oportunidade e de estar aberto a ouvir e de topar os negócios que você não faz a menor ideia de como resolver. Essa costuma ser uma postura, acho que bem legal. E a engenharia também tem um pouco dessa filosofia, né? De, cara, é muito mais sobre resolver os pepinos, aprender e menos só seguir a receitinha do bolo ali, né? Acho que é muito isso, assim, eu tenho time hoje em dia, né, então eu tenho que falar com as pessoas de carreira e tal, e às vezes as pessoas chegam e falam, eu não sei o que eu quero fazer da vida, assim. E é difícil você ter essa resposta, e eu acho que é perigoso você ter essa resposta, né? Se você tem uma resposta muito definitiva, eu quero fazer isso da minha vida, pode ser que você esteja se convencendo disso, na verdade, né? Então, eu por muito tempo pensava, eu quero seguir a área acadêmica, eu quero ser pesquisador, eu quero trabalhar na fronteira do conhecimento. E depois de muito tempo eu identifiquei que aquilo é a história que eu estava me contando para me manter motivado ali, manter engajado. Isso, que muitas vezes é até importante, né? Sim, porque senão eu ia abandonar os estudos, né? E acho que, assim, tem um pouco disso, sabe? Assim, eu acho que talvez seja mais importante você descobrir com clareza o que você não gosta de fazer. Sabe que o pessoal que escuta aqui tem grande chance de já ter ouvido eu falar algumas coisas assim, mas... vindo de uma situação também não muito favorável financeiramente, eu vejo vários amigos... Eu estudei em BH, eu acabei estudando em escolas muito boas e tal, com meus tios bancando ali o negócio também. E eu vi que muitas das pessoas que tinham uma vida razoavelmente confortável, ou bem confortável, na verdade, não sei, elas acostumaram com aquele negócio. Quando você tá num desconforto muito grande, você só quer sair dessa porra, velho. E isso. Aí, se é o acadêmico, é o acadêmico. Se é a empresa, se é não sei o que, não sei o que. E aí eu falo que eu tinha 3 grandes objetivos, vamos botar assim, financeiros, quando eu era, né, bem mais novo. E eu quero saber se você tinha um negócio parecido. A minha parada, assim, eu nunca mais quero andar de ônibus na minha vida. E não é um de viagem, não é um de viagem, fica tranquilo, continua andando.
Busão no dia a dia. Cara, porque era muito tempo, eu pegava muito ônibus, eu durava muitas horas. E eu falei, essa porra tem que acabar, velho. Não posso, já bati minha meta já. Então a minha parada era... E metrô e trem não tem problema, tá? Em São Paulo não de boa. Sim. Mas o busão, porra, me machuca. O significado também, né? Exato. Eu não queria ter que preocupar em pagar conta. Porque, velho, as contas de casa, tudo uma bagunça. E aí cortava água, cortava luz, não sei o que. Eu falei, velho, eu não quero preocupar com isso nunca mais na minha vida. E a terceira, que é poder entrar num lugar e comer o que eu quiser. Não precisa ser o mais caro, não precisa ser sempre, mas eu queria essa sensação de falar assim, pô, eu queria comer esse negócio aqui. Essas 3 coisas, pode parecer besteira quando eu falo esse negócio do busão, tem gente que ri, haha, engraçado, eu falo, velho, esse é um negócio que mexe mesmo assim comigo. E hoje eu ainda fico mais feliz de poder entrar num restaurante e comer o que eu quiser, muito mais do que às vezes numa compra de alguma coisa, cara, sei lá, comprar um MacBook novo, um iPhone novo. Eu juro que essa micro sensação de conquista, pra mim, mexe mais comigo. Você tem coisas parecidas? Cara, é exatamente isso, assim. Primeiro que quando você tá nessa posição, pelo menos no meu caso, mas eu converso com várias pessoas que também estiveram, você só precisa de uma oportunidade, assim, um acesso. Né? Então, por isso que a criação de acesso é tão importante. Né? Concordo. E você não deveria dar nada para as pessoas, você dá oportunidade. E ver como tá correndo atrás. Né? Então, assim, nessa época que eu deixei o emprego e comecei a estudar para passar no vestibular, cara, aquilo era uma obsessão tão grande, porque eu sabia que isso é uma mudança de vida muito grande para mim, e era a última chance, porque se eu não entrasse na faculdade ali, acabou. Né? Eu ia trabalhar de novo e nunca mais ia tentar. E eu passei na 3ª reclassificação por cota na licenciatura em matemática. O cara foi na vírgula. Foi isso, assim. 3ª reclassificação por cota. Se eu não tiver... Não teve a cota. Acho que foi um cara que te salvou, né? Um cara que saiu do sei lá porque não fez matrícula. Foi um acesso que eu consegui, foi esse. Mas, eu te garanto, assim, no momento que eu entrei na licenciatura em matemática, eu sabia, a partir de agora... É só ter paciência, tá resolvido. E eu falei, vou estudar meus 20s. Porque eu trabalhei meus teens ali. Então, aos 20 anos eu vou estudar. Eu estudei de 20 a 29. Então, eu tinha essa sensação assim, cara, eu preciso conseguir um lugar para eu estudar. Porque é o acesso. E aí, quando eu estava na engenharia, terminando a faculdade, minha família não tem costume de sair para comer em restaurante, pela pobreza também, nada disso. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, um colega falou para mim, ele tinha acabado de se formar, e eu falei, qual é a maior diferença, assim, de você que já está no mercado de trabalho e tal? Ele falou, a maior diferença para mim é sentar no restaurante e comer sem olhar o lado direito do cardápio. Exato, para mim é a mesma coisa. E aquilo virou obsessão a partir daquele momento, eu nunca esqueci. Pô, que mata, igualzinho, eu gostei. Cara, é a sensação que eu tenho hoje, e eu conheço muita gente que tem muito mais dinheiro que eu. E eles ainda se preocupam mais com o lado direito do cardápio do que eu. Então, eu sou um cara de vida muito simples, não tenho carro, nunca tive carro, não ligo pra isso. Eu sou muito despojado, assim, minimalista, vamos dizer. Mas é minimalista, assim, alguém vai querer me encaixar lá, eu não me encaixo em lugar nenhum. Mas assim, sentei no restaurante, eu não olho pro lado direito do cardápio. Nunca. Esse é o ponto. Então eu tenho que escolher bem os restaurantes. O segredo tá no restaurante, não no cardápio. Não, mas, cara, perfeito. E aí você falou um negócio, a gente tem um caso muito legal aqui na comunidade, inclusive assim, né, a empresa é o GLA, e aí a gente tem um grupo de alunos nossos que são muito fiéis e que espalham a palavra, que eles são chamados testemunhas de GLA. Sensacional. E quem criou esse nome foi um cara, que é o Marlon. O Marlon vem da periferia do Rio, a história de vida também, só porrada. E foi curioso, porque a gente abriu um programa aqui no GLA de formação de lideranças em growth. Só que a ideia é que a pessoa precisava já ter uma experiência prévia ali para que você pegasse um cara que estava, sei lá, no nível, sei lá, do 3 e ia jogar pro 6, e não do 0 pro 1, pro 2, 3 e tal. E teve uma menina que inclusive trabalhava com o Rafa também, que o Rafa que indicou. Ela ia participar do programa, no fim ela não participou, e ela indicou o Marlon, que é esse cara.
E como era um programa no início, eu conversei com todas as pessoas que tinham se inscrito lá. Resumindo o modelo, era um modelo onde, bem no estilo da Tribe, muito mais enxuto, mais rápido, que era: eu vou te colocar num programa, tem vários encontros, projetos, aqui, parará. No fim desse programa eu vou te apresentar para algumas empresas. Se você for contratado, você me paga um salário. Se não, você ganhou o programa todo de graça, parabéns, bom para você. Quer dizer, melhor ainda com o negócio do emprego, né? Sim. E quando eu tive o papo com o Marlon, não vou abrir detalhe da vida dele em si aqui, mas eu falei assim, velho, esse filho da puta tá com fome. Mas não é fome física, ele tá com vontade de trabalhar, de estudar. E aí é um negócio do acesso. Eu falei, pô, é isso, velho. Se o cara tá pedindo e a gente tem um jeito ali de... Deixa eu então dar a oportunidade aqui de participar do programa. Não me custava nada na prática. Era em grupo, uma pessoa a mais, uma a menos. Ali o moleque passou a porra do trator. E aí dali a gente precisava de um community manager no GLA. E aí eu falei, quer dar um help aqui pra gente? E, cara, uma mixaria de grana, assim, que era o que a gente tinha. Era, tipo assim, a empresa estava começando, paralelo ainda. Tinha alguma coisinha lá. Pô, pro cara ir ajudar, pra gente ajudar, ia ser algumas horas na semana e tal. Show de bola. E botando na energia na comunidade. E aí eu tive um papo com ele. Eu falei assim, velho, essa jornada, ela é uma jornada, pô, difícil mesmo e tal. Mas faz tipo assim, segue esse meu passo a passo, esse playbook aqui, que vai dar boa. Confia que vai dar boa. Não adianta, você pode abrir quantas portas quiser, se o cara não quiser parar, estudar que não falou da puta, não vai acontecer, né? E aí, quando a gente fez isso, cara, o cara agarrou a oportunidade. E aí eu falei, Marlon, acho que você consegue estar ganhando tanto daqui a um ano, que era 5 vezes mais do que ele ganhava. E aí eu acho que ele nem acreditou, na verdade. Cara, mas é isso. Vai estudando trabalho, estudo trabalho. Eu falei, não é pra ter vida não, velho. Não tem que ter balanço, não. Esse negócio de equilíbrio, ele é muito... uma conversa muito colorida. E eu falo assim, eu acho que depois de você chegar nesse ponto aqui, dá pra ter um equilíbrio bom. Pô, tem que ter o mínimo, tem que cuidar da saúde, tem que ter o mínimo ali, mas não é pra ser gostoso esse período. Cara, um ano tava lá ganhando o que a gente falou. E aí, uma coisa que eu falei, velho, agora cuida da sua família. Então, desde uma viagem aqui, um restaurante massa ali, porque essas pequenas coisas são que dão um gás que as pessoas certamente perguntam, de onde você tira energia? De onde você tira gás? De onde você tira, sabe? E pra mim vem dessas micro coisas, velho. Não sei se você tem a mesma sensação assim. Não é seja do carro ou qualquer luxo. Geralmente é daquele combinado que você fez com você 10 anos atrás, né? Sim, eu acho que é muito isso. E sobre essa questão de equilíbrio, né? E de qualidade de vida, né? E tal. Eu acho que tem muita gente pregando você trabalhar pra caramba. Tem muita gente pregando você ter qualidade de vida. Tem muita gente pregando você ser nômade digital, viajar o mundo inteiro. E claro que na maioria das esferas da vida você tem que ter um equilíbrio. Como diria lá Aristóteles, a virtude está no meio. Só que você tem que ter muita clareza do que você quer. Exatamente. Né? E o preço daquele negócio. Né? No momento, assim, eu quero o quê? Então eu falo pro meu time lá o tempo todo, né? Se você quer qualidade de vida, ganhar dinheiro, viajar pra caramba, tudo ao mesmo tempo, tem que ser herdeiro. A probabilidade é muito grande que você vai passar 1 ano, 2 anos, vai olhar pra trás e falar... consegui um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo ali, um pouquinho daquilo lá. Uhum. Então, é bom saber com clareza o que você quer nesse momento da vida. Então, teve uma época aí que tava meio... assim, era chato falar que startup tem que trabalhar pra caralho, que não pode preocupar muito com work-life balance. Mas o Sam Altman, que hoje é admirado aí por todo mundo porque criou a OpenAI e o ChatGPT, ele tem vídeo falando startup não é para quem quer work-life balance. E eu acho que é isso, assim. Você tem que ter clareza do que você quer naquele momento. Então, eu entrei na Boozer, era analista júnior, e chegou um momento que o líder da minha área lá, o head da área de network planning lá, falou, daqui a 8 meses eu vou sair para fazer um MBA fora.
E naquele momento eu pensei, essa vaga dele é minha. Não tem a menor chance de alguém pegar essa vaga. Nem alguém de fora, nem aqui dentro. Assim, se alguém aqui de dentro merecer essa vaga, mérito da pessoa. Trabalhou mais, não por falta de coisa do seu lado. Né? Trabalhou mais não, porque eu falei, o meu OKR pessoal aqui desses 8 meses é trabalhar mais que todo mundo nessa empresa. Então, assim, se alguém trabalhasse no mesmo nível, entregasse mais, tudo bem. Pessoa, porque também é a entrega, não é só a quantidade de tempo. Só que se eu entrego o mesmo por hora que a pessoa, vai ser difícil me bater. Essa era a filosofia. Essa é a filosofia. Então, eu não deixei dúvida na cabeça da liderança lá. Cara, quando chegou a hora, eu tinha certeza que era eu. E foi um momento de mudança na empresa, porque foi quando teve o último round de investimento da Buzer, que entrou 700 milhões do LGT. E quando vem um fundo grande, bota um monte de dinheiro, geralmente tem que contratar a liderança mais sênior para trocar as áreas. E aconteceu isso na Buzer. Mas a minha vaga foi minha. Então, naquele momento, se eu tivesse preocupado com work-life balance, provavelmente hoje eu ganharia menos da metade do que eu ganho. Então, assim, valeu a pena? Porra, não tem dúvida que valeu a pena, sabe? E dá para você ir ajustando isso à medida que o tempo passa e você consegue gerar muito valor trabalhando menos. Mas quando você está começando, assim, eu sei que é polêmico, mas eu concordo muito. Cara. Não, mas eu acho que o ponto que você falou, assim, quando eu faço mentoria com algumas das pessoas, e aí o Marlon, ou vários outros também, eu pergunto para eles, assim, que é exatamente o que você quer, e aí tem um preço a se pagar. E a pergunta, você quer pagar o preço? Se não quiser, velho, tá tudo certo, não tem esse negócio. O que não dá é querer crescer muito rápido e virar sócio e não sei o quê, piriri, pororó, e aí tem uma cama quentinha ali. Eu já contei essa história 200 vezes, mas como não te contei, vou te contar de novo. Vou contar de novo. Eu tinha essa mesma coisa, você vê uns padrões muito claros, assim, né? E eu falava assim, não, velho, na RD, que foi a empresa que eu trabalhei há muito tempo, quando eu tava 6 meses lá, eu fiz um papo de one-on-one com o Eric, né, com o CEO, pra gente, né, entender e tal, feedback. E aí eu falei, cara, eu tô aqui, eu quero virar sócio desse negócio. E eu era um analista e ganhava 3 mil reais. Eu ganhava mesmo. E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, Mineiro, acho que você tem potencial pra isso que você tá querendo. E aí você pode me chamar do que você quiser. Mas pra mim isso que você quer tem que trabalhar todo final de semana. Porque dia de semana é curva e final de semana é reta. E aí também foram mais de 70 finais de semana, não o final de semana inteiro, mas todo final de semana tinha coisa. Então, esse nível de obsessão das coisas é engraçado. Hoje eu tenho 2 filhos e 2 empresas. Ainda acompanho algumas empresas e tal. Cara, eu trabalho menos do que eu trabalhava antes. Assim, porque agora tem time, agora tem um tanto de coisa, tem mais maturidade, porque você também está no volume, porque você não sabe o que tá fazendo, né? Não sabe os atalhos, né? Não sabe os atalhos. Mas, cara, a minha esposa mesmo, isso é muito claro. Ela fala assim, nossa, velho, nossa vida hoje não é fácil, tá bem intensa, mas nem compara com o que era antes, porque antes era loucura mesmo, assim. Então, parte do work-life balance também vem de você ter conquistado algumas coisas que te permitem aquele negócio, né? De não preocupar com a conta, de não preocupar com o busão, de não preocupar com a N coisas, a escola das crianças, não sei o quê. Então, eu também não... Assim, apesar de ser polêmico, cara, cada um faz o que é da vida, só não me enche o saco. Essa é a filosofia aqui dentro. Então, se tem gente no time que quer aquele negócio, vai ter que comer grama, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. É isso. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei mais velho um pouco, né? Então as pessoas vinham pedir opinião sobre certas coisas da vida e tal. E muitas pessoas, assim, do auge de seus 18 anos, chegavam para mim e falavam assim, eu quero saber como que eu posso ajudar as pessoas. E eu falava assim, você não tem que ajudar as pessoas. Você não tem meios para ajudar ninguém. Você precisa se ajudar. Então estuda, se desenvolve para você chegar numa posição de ajudar alguém no futuro, sabe? Se você tentar ajudar alguém hoje, você não vai conseguir ajudar ninguém, quase. E você não vai se ajudar. E você nunca mais vai ter meios. Então, assim, acho que tem aquela coisa... Isso é um trade-off, né? Até que ponto eu vou investir em mim, vou me desenvolver e acumular riqueza, sei lá o que for,
para depois eu ajudar, o famoso give back to the community do inglês, né? Então, claro que isso tem que setar aí algum limite de tempo, né? Senão você vai ficar também só... depois você vai ficar falando, pô, eu tenho 80 anos, não ajudei ninguém, eu tô me sentindo mal. Mas se você tá com 18 anos, se você não veio de família rica, né? E tá focando em ajudar as pessoas, o que você tá deixando na mesa aqui é muito grande, sabe? Então, eu sempre tinha esse papo assim, galera, véio, não se preocupe com isso, assim, vai ter tempo pra isso, tudo no seu tempo. Cara, ajuda a sua família. Quer ajudar alguém, ajuda a sua família antes de tudo. Boa. O papo tá rendendo pra caralho. Vamos pra Boozer aqui, porque se deixar a gente fica na filosofia aqui um tempão. Mas muito massa e é bem curioso ver o alinhamento ali também, até do começo sem ver o preço. Vinícius, você entra então na Boozer com esse cargo de analista e aí você fazia o quê exatamente? Analisa o quê? Então, o nome da área lá chamava Rotas. O que foi muito ruim ter colocado esse nome porque fizeram benchmark depois com coisas que não tinha nada a ver com, por exemplo, logística. Não tem nada a ver praticamente com logística. Na prática é otimização, assim. A nossa área é bem core lá na empresa. Tinha que prever onde tem demanda para a gente colocar ônibus. Então, que horário, qual rota, qual tipo de ônibus. Então, praticamente definir a nossa malha ali, operacional. Então, depois de um tempo a gente viu que na Flixbus, que é a nossa referência no exterior, se chamava Network Planning, aí a gente chamou de Network Planning aqui também. Bom, inclusive, a Flixbus nasce lá em Munique e eu trabalhei no Instituto de Inovação lá, Unternehmertum. Sim. E aí a Flixbus nasceu nessa época que eu tava lá e eles foram, acho, meio que acelerados lá dentro, que era um programa de inovação. Que ano você teve lá? Acho que a Flixbus começou em 2013, se não me engano. Foi um pouquinho antes, porque eu saí de lá em 2010. Não, ela começou acho que 1 ou 2 anos depois, eu acho mesmo, é verdade. Porque eu lembro que quando eu voltei lá, eles já estavam aceleradinhos. Na verdade, eu acho que a Flixbus teve que esperar um pouco, porque a regulamentação deu uns problemas, a regulamentação da Alemanha, como aqui, é problemática. Então, 2013 foi o ano que eles puderam realmente operar então foi mais livre, assim, até aquele atrito inicial ali. Acho que é isso. Bom, então, e aí, desculpa, interrompi aqui, divagações aqui. Não, é bom. Então, essa lógica do network planning, e aí que tem muito a ver, inclusive, com o crescimento, né? Porque se você erra esse negócio, se você subotimiza ali, você não ajuda. E aí, muito da sua pegada era o viés matemático da coisa? Tipo, de modelo matemático ou não necessariamente? Era... Para ser honesto, assim, a parte matemática era muito pequena, era muito braçal, assim. Era trabalho braçal. Então, tinha que, assim, a gente fazia tudo na mão lá na época, não tinha automatização. Startup, eu fui o 29º na Boozer, né? Então, eu entrei em outubro de 2019. Então, assim, era muito trabalho braçal de ficar, tipo assim, prevendo ali as viagens, criando a possibilidade das pessoas fazerem reserva, mexendo ali em preço sem saber muito, assim, colocando qual o preço que a pessoa ia pagar no fim quando rateasse a viagem. Então, era muito trabalho braçal. E, na época, além do trabalho que a gente tinha como equipe, que ocupava, assim, 24 horas, 24/7, vamos dizer, tinha a parte seguinte: se o ônibus quebrasse no meio de uma viagem específica, e quebra, né? O ônibus quebra, vai dar falha mecânica, é um produto, sei lá, um veículo como qualquer outro. Quem tinha que pegar o telefone, ligar para achar outro ônibus para socorrer as pessoas e tudo era eu. Então, a gente fazia tudo na Boozer nessa época. Benício, a pergunta não quer calar. Como que você escolhe esse corno job aí ao invés do trabalho na Alemanha? Não, na época, eu ainda estava fazendo mestrado. Entendi. Então, essa era... Acho que se eu tivesse terminado o mestrado nessa época, tivesse que escolher... Tchau, Brasil. Mas, então era um corner job. O corner job é a palavra que a gente mais usava nessa época lá. Quando a gente ia contratar alguém, falava, corner job o dia todo. Tá preparado, né? Então, assim, era isso. Tinha que pegar o telefone, ligar e ficar de plantão, né? Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
Então, assim, eu tinha que estar em casa, eu tinha que estar perto do telefone, porque se um ônibus quebrasse em algum lugar, eu tinha que pegar o telefone, ligar e falar, pô, tentar ligar para 10 empresas, até uma conseguir ir lá pegar a galera e socorrer. Infelizmente acontece, né? Cada vez acontece menos, graças a Deus, né? Porque a gente vai otimizando, mas... Então, começou assim, essa área de Network Planning, que é meio que central. A gente define o serviço que a gente vai prestar, o que a gente vai fazer, sabe? Então, foi bom, porque apesar de ser uma área que era muito corner job, tinha muito valor. Isso, lógico, tinha muita importância. Né? O valor não era percebido muito na época, porque a gente ia ficar clicando tanto em botão que a pessoa falava, esses caras não entregam valor. Mas depois foi virando a chave, assim, com o tempo. E especialmente em expansão, né? Porque quando você começa a crescer, se você não acerta bem esse jogo aí, deixa muito dinheiro na mesa. Né? E foi muito legal de ver o que é um Product Market Fit acertado, assim, sabe? Então, eu entrei em novembro, aí no mês seguinte teve 50% a mais de passageiro. E 2 meses depois tinha dobrado os passageiros de outubro para dezembro. Então você via aquela coisa assim, subindo exponencialmente. Você ficava assim, cara, 29 pessoas. Aqui, né? 29 pessoas estão transportando essa quantidade enorme de passageiros, assim. E é meio que mágico. Você está saindo da academia, assim, onde tudo é futurístico, tudo é daqui, não sei. É um avião de não sei. E tipo assim, 1000 pesquisas para uma ser bem sucedida e virar o SpaceX. E no Brasil muito menos ainda, porque no Brasil a produtividade científica é alta, mas o valor é baixíssimo, infelizmente. Porque o incentivo é errado. Então, ver isso acontecer na prática e ver o valor que eu gerava ali foi mágico, assim, foi apaixonante. Entendi. Assim. Talvez seja até aí, né, a parada da... Que eu acho que é um pouco da lógica do protagonismo, né? Sentir que o seu trabalho faz diferença, sentir que... Beleza, até pode ter um idealismo do caralho ali de um lado, mas, velho, o que eu fiz hoje resolveu um pepino de 40 pessoas, 30 pessoas ali, e aí começa a escalar, né? Muito, muito foda. E a gente fala muito de empresa de tecnologia, né? Mas na prática, assim, a experiência do cliente com a gente é muito mais operacional ali. O cara tem que sair de casa, ir para um ponto de embarque, pegar um ônibus. Então, o app é um pedaço muito pequeno, o web, tá um pedaço muito pequeno da experiência como um todo, né? Sim. Cara, e aí você entra em outubro 19 e chega março 20, o mundo acaba, né? Exato. Como que uma área que tem planning no nome funciona durante uma pandemia? Eu lembro que a gente trabalhava no que a gente chamava de casinha lá em São José. Acho que toda startup chama de casinha no início, né? Era uma casinha realmente. E a gente estava lá trabalhando e chegou o CEO da empresa e falou, comunicado aqui rapidinho, tô falando com os fundos aí, com os investidores lá fora, e parece que esse negócio de Covid aí tá pior do que a gente pensava. Então, vamos segurar um pouco na expansão, porque a gente tinha acabado de captar uma rodada com o SoftBank. Então, vamos segurar um pouco na expansão aí, porque vamos ver esse negócio. Foi dia 10 de março, eu acho. E eu falei assim, porra, que chatice, vamos planejar isso aqui, foi o que tá falando, isso aqui. Então, não queria acreditar naquilo, não queria pensar nisso, eu queria só pensar em, pô, vamos multiplicar por mais 10 isso aqui. E aí chega, sei lá, 3 dias depois, dia 13 de março. Porra, vamos ter que parar de operar. Tá crítico. E tá no setor de transporte. Sim, na época, o que você menos podia era... Você não podia sair de casa, imagina viajar, né? Então, dia 20 de março, parou totalmente a operação. Sorte que a gente tinha acabado de captar dinheiro, tava com o cofre cheio. E não precisou desligar ninguém. Todo mundo ali. Ficamos paralisados até final de junho. O que vocês faziam? A gente começou a olhar para processos internos. Como a gente pode melhorar aqui? Vamos arrumar coisa para fazer. Então, eu lembro que no início de abril, a nossa tarefa era vamos arrumar coisa para fazer. Era isso. Então, eu gosto muito de dados, sou muito voltado para essa área de dados, comecei a aprofundar em machine learning para fazer lá os modelinhos lá, para prever quando era o melhor horário para criar a rota e tal. Então, a gente começou a olhar para todos os problemas operacionais que a gente teve antes, identificar ali causa raiz. Então, assim, olhar muito para dentro. E assim, toda semana tinha uma call com a empresa toda, a gente ficava no update e tal, é sempre a mesma coisa, né? E olhando para trás, aqueles 3 meses que a gente ficou sem operar, parece que foi um ano. Né? Mas imagino. 3 meses em casa,
sem fazer nada. Eu tive a sorte de ter um mestrado para terminar, então eu fui pro laboratório do ITA lá ficar fazendo pesquisa, assim. Então, teve essa sorte. Então, mas, assim, ocupar o tempo naquela época era complicado, porque por mais que a gente estivesse trabalhando, olhando para processos internos, resolvendo um monte de coisa... Você não viu o lado bom que dá o gás, né? Você não viu o valor daquilo. Exato. Você fala, pô, se isso demorar 1 ano e meio, isso aqui não vai ter valor nenhum, sabe? Então, quando voltou, foi muito bom. E quando voltou, era proibido ir pro escritório ainda, né? Uhum. E eu gosto muito de escritório. Eu não gosto de trabalhar em casa. Porra, eu também. Odeio trabalhar em casa. Então, eu gosto de separar as coisas. Quando eu tô em casa, não tô trabalhando. Sim. Prefiro fazer nada, ficar jogando videogame, mas não vou trabalhar. Então, eu vou muito pro escritório. E aí, voltou, era proibido ir pro escritório. E aí, sei lá, 2 meses depois, eu fiquei enchendo o saco lá. Falei que tava tendo construção perto da minha casa. Não consegui voltar. Então, eu tinha começado a construção, mas 1 semana depois não é acabou. Esse o problema. Eu não falei que tinha acabado. Então, era eu e mais 3 pessoas indo pro escritório. E quando a gente voltou, tinha restrição no Brasil todo. Então, em algumas rotas... Isso, né? Tinha as regras por estado, né? Em algumas rotas, só podia operar com 25% da capacidade do ônibus. Nossa, então, imagina você ganhar dinheiro ou expandir, né? Nem ganhar dinheiro não era o foco. Podendo ocupar 25%, podendo ocupar 50%. E outra, como que você comunica, como que seu marketing fala para as pessoas? Viaja com a gente. Todo mundo tá falando, fica em casa. Então, cancelamento seria imediato. Se a gente vai pra TV e fala, vai viajar com a Buser. Fala, porra, véio, não viaja, fica em casa. Fica em casa, então, mas se você for viajar... É isso. Preferencialmente fica em casa, mas se viajar, viaja com a Buser. Esse era o mote. Então, a partir de setembro, tinha quase 1 ano do round já, a gente parado praticamente, né, rodando pouco ali. Aí a gente voltou pro escritório e falou, beleza, vamos acelerar, porque tá acabando a pandemia. E aí esse crescimento ali de 2020 foi bizarro, assim. Crescimento fantástico. Nesse final de 2020. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então esses meses aí foram crescimento exponencial, assim. As coisas dobravam. Porque vira aquela demanda reprimida, né? Vontade de viajar, vontade de ver o parente, essas coisas, né? Exato. E aí a gente media lá qual que era o motivo de viajar e visitar a família ou o namorado, era o principal, né? E aí chega em janeiro, segunda onda. E que a gente não tem essa dimensão muito, mas foi pior, né, do que a primeira, né? Então, de novo, tem que reduzir a operação. Imagina, a gente cresceu 2 vezes pra caralho, então 2 curvas bizarras de crescimento. Pá, facada, volta pra baixo. Aí cresceu de novo, facada de novo. Então, assim, foi tenso. E aí chegou em maio de 21, assim, as coisas começaram a voltar de novo, né, a curva. E aí, em junho, outro round de investimento, porque o Product Smart Fit era muito claro, né? Então você tem 2 curvas de crescimento, assim, que se não fosse pandemia, isso tava explodindo, né? Explodindo. Então foi isso, assim, a pandemia foi devastadora pra gente em termos de... Pegou a gente na crista da onda, sabe? O negócio estava explodindo, duas quedas grandes ali. Cara, é bem interessante, assim, vários dos negócios que... Acho que muita gente, né, a pandemia acabou tirando os aspectos de saúde, público mesmo e tal, mas testando muito a resiliência empreendedora no negócio, né? Como que hoje vocês, enfim, passado então isso, você continua nessa área de planejamento, subindo nela, foi isso? Então, em junho de 21 foi quando teve o round, né? Foi quando estava acabando a segunda onda, foi quando também na época, o head de rotas foi fazer o MBA fora. E aí eu assumi a área, e assim, com alguns direcionamentos novos, né? Porque eu entrando numa nova rodada, agora é Series C, vamos expandir, dominar. E um dos primeiros passos ali que já estava engatilhado é criar a área de pricing. Então aí passou a ficar sob minha responsabilidade, network planning e pricing. E na época a gente fez algo que eu acho que foi um das maiores entregas de valor que eu participei na Buser até hoje, foi criar um squad de tecnologia e dados. Foi o primeiro da Buser que a gente fez assim, pessoa de tecnologia e dados, para atender essas áreas aí de planejamento e preço. Para atender até uma palavra ruim, né? Porque você vai trabalhar em conjunto e potencializar ali a área com tecnologia e dados. E acho que a gente foi um tanto quanto vanguardista ali no sentido de aplicar soluções de machine learning na prática, assim.
no início, e eu acho que isso tem muito esse viés de que eu estava na academia estudando ali o estado da arte das coisas, e eu vim para o mundo dos negócios onde está muito longe, né? Então, existe uma disparidade grande entre onde a academia está e onde o mundo dos negócios está. E transitar nesse meio, assim, é algo que eu acho fantástico, assim. E a partir daí começa assim. Então, criamos esse squad e a gente começou a estudar o que se fazia de mais inovador na área de precificação, na área de otimização pelo mundo. Então, por exemplo, a Flixbus, a gente tem vários artigos científicos de como eles precificavam, que as pessoas lá na Europa vinham estudando e fazendo experimento, pegando entrevista, como que a Greyhound nos Estados Unidos, Megabus, como que eles precificavam. Tem precificação, por exemplo, começa com $1, e aí a partir daí você vai... Então, a gente tem nossas limitações aqui também, então que prejudicam pelo formato do modelo no Brasil. Então, começamos a estudar muito e aplicar muita inteligência artificial, assim, na prática. E isso vem gerando um resultado muito, muito legal desde então. E agora tem 2 anos que a gente começou. E agora está no hype, que é o ChatGPT, todo mundo falando disso. E aí, toda hora vem alguém vai falar lá com o CEO da Busa, com alguém e fala, pô, quero falar aí com quem tá tocando esse projeto aí que você mostrou, que é legal pra caramba, não sei o quê. E pessoas vêm e falam assim, como que eu enfio isso aqui na minha empresa hoje, assim, é legal demais. Eu falo, cara, é 2 anos vai dar resultado. Então, não é imediato e não dá pra partir da ferramenta, né? Tem que partir do problema. É curioso, quando eu tava fazendo um produto, o último produto lá na RD que eu tava, uma das coisas da RD é envio de e-mail marketing, né? E aí a gente estava indo para uma camada mais self-service, um produtinho mais simples, mais barato e tal. E aí um dos riscos ali que a gente tinha era exatamente e-mail marketing, porque se eu começasse a ter caras muito pequenininhos fazendo merda, e aí fazendo merda pode ser, a gente falava que é o ignorant spammer e o evil spammer. São 2 coisas diferentes, os 2 são problemáticos, mas, cara, o cara ignorante é que ele não sabe o que tá fazendo, compra uma lista, sai fazendo merda e tal. E isso é muito ruim enfim, pro IP, pra entregabilidade, com tanto de problema ali. E tem a galera que vai fazer phishing, que vai fazer, enfim, várias outras coisas, são os evil spammers. E aí a gente falou assim, velho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa de uma estrutura robusta, a RD já tinha uma estrutura legal, mas a gente estava falando de trazer volumes de pessoas muito maior, então esse problema ia ficar mais escancarado. Inclusive num plano gratuito, que era uma discussão na época, né? No fim não fizemos. E aí, quando a gente teve essa discussão, um maior player no mercado ali é o MailChimp, né? E os caras de e-mail, mesma coisa, foram estudar o MailChimp e, cara, tinha, sei lá, 4 anos que eles já tinham... que eles estavam fazendo um time dedicado, sei lá, 50 pessoas, 50 engenheiros, caramba, só dedicado em fazer toda a AI de segurança e tudo mais de e-mail dos caras. Então, assim, velho, não é do dia pra noite que você vai copiar. E, de novo, partindo do problema. O problema é, eu tenho que prevenir o cara de fazer essa merda, essa merda, essa merda, essa merda. Então, é menos o hype, muito mais assim, pô, como que eu crio um negócio que realmente... me ajuda a resolver um problema grande aqui. Né? Total. Acho que isso agora com o ChatGPT, eu acho que pela primeira vez, eu vejo um pouco de valor em você fazer o pensamento inverso. Falar assim, pô, dado que esse negócio apareceu aqui... Como que eu posso usar a meu favor? Como que eu posso enfiar isso aqui na minha empresa? Como que eu posso usar isso? Mas é como um trigger de ideias, assim. E não você chegar para o seu engenheiro, chefe, ou chegar para o cara de dados e falar... Põe ChatGPT onde você conseguir. Sim. Vai dar merda, com certeza, né? A gente, no Merlin, né, que é a nossa empresa de software, a nossa discussão, e assim, eu sou muito... A gente, na verdade, tende a ser muito sóbrio nessas coisas, que é não entrar no hype pelo hype. Sim. Porque você se empolgar com as coisas é muito fácil. E fazer produto, cara, tem que ser muito diligente, chato mesmo, sistemático e tal. Então, a minha pergunta lá para o meu CTO foi como, tipo assim, o que a gente tem de gargalo hoje e como que a gente pode ter 20%, 30% de
de aumento de eficiência aqui, por exemplo, usando esse negócio. E aí a gente mapeia alguns lugares, então tem desde algumas coisas lá do GitHub e Copilot lá para ajudar a fazer umas coisinhas, quanto aí sim algumas funcionalidades, mas em cima de problemas reais que a gente fala assim, peraí, eu tenho essa lista de problemas e eu tenho esse negócio aqui, conseguimos no meio do caminho. Mas eu não, assim, a gente meio que tá de olho, mas não tá apaixonado. Não é bala de prata, né? Não é bala de prata e nem tá deslumbrado desnecessariamente ali com o negócio, sabe? Pode ser que a melhor solução para o seu problema não esteja no machine learning, né? E aí, se você parte do pressuposto que essa é a ferramenta... Já então, começa tudo meio... errado. Por sorte, lá a gente tem um time muito foda de dados e engenharia. Acho que a Búzios está localizada em São José dos Campos. Tem uma vantagem competitiva óbvia de estar perto do ITA e das pessoas que... O relacionamento, que o fundador veio do ITA também. Então, atrai muita gente boa, que atrai muita gente boa. Isso, né? É um ciclo bem virtuoso. Né? Isso. Então, acho que tem muito disso, assim. E eu tive a sorte de estar vindo da academia para trabalhar no mundo dos negócios. Eu consigo trabalhar nessa interface. Então, acho que o meu papel ali é tangibilizar os problemas de negócio para os engenheiros resolverem, sabe? Legal. Então, eu estou nessa interface. Nesse meio do caminho. Eu vou trazer as ideias, eu vou quebrar as ideias em etapas, mas cada etapa que eu passo para eles vão achar uma solução melhor do que eu pensei originalmente. Com certeza. É isso. Então, tem que ter ali o fio condutor, tem que ter alguém do negócio, mas, assim, a galera lá é muito boa no que faz. Legal. Benício, evoluindo até um pouco, acho que vai ter muito a ver com isso do time que você comentou, você assume recentemente como o CRO lá da Búzios, né? E agora uma dúvida pessoal mesmo, que eu acho que também pode refletir muito ali para as pessoas e carreira e tudo mais. Uma vez que você, de novo, faz um movimento de assumir um papel novo, responsabilidades novas, uma série de conhecimentos que você ainda não tem e, né, tem que correr atrás e tal. Como que é esse processo, seu processo de aprendizagem, mas vamos botar bem corporativo mesmo, ver se você tem um desafio muito claro. Como que você aprende, como você corre atrás, como que você alinha com o time, como tem sido agora para você, sabe? Sim, dando contexto, assim, o que aconteceu lá foi que tinha a área de Network Planning e Pricing, que eu cuidava, tinha a área de Marketing e a área de Growth Marketing, que eram juntos também. E tinha um certo descasamento ali de alinhamento entre essas duas áreas. Não era nada muito grande, mas tinha oportunidade ali de harmonizar um pouco essa relação entre quem está definindo o serviço a ser prestado, o preço e quem distribui. Né? Exato. Então, essa ideia foi no início desse ano. Então, estamos em um novo momento da Búzios, né? Como o mercado mudou, foco em eficiência e tal. Então, o que a gente tem conseguido fazer um trabalho lá que eu até fico surpreso de ver o quanto que a gente conseguiu assim, mudar dessa estratégia de expansão para eficiência e assim, zerar burn, né? Então, quando surge essa ideia de unificar, vem aquela dúvida, assim, quem vai tocar, né? E pela primeira vez, assim, acho que eu nunca sei se eu sou a melhor pessoa, mas antes eu tinha aquela certeza, assim, essa posição é minha. Tem que ser minha. Dessa vez eu fiquei sabendo, a decisão já estava tomada e eu não sei se eu sou a melhor pessoa para estar ali. Mas acho que ninguém é perfeito para estar ali. Então, era eu, vamos eu. Né? E, cara, o que eu sei de Marketing Growth é de interação como stakeholder nesse tempo que eu estou na Búzios. No início, a gente participava muito. Então, a campanha do Ronaldinho Gaúcho que a gente fez lá em 2020, eu estava lá participando ali de pensar em quem colocar e tal. Mas depois tinha time grande e tal. Eu tinha interação ali, alinhar com o marketing e tal, mas o aprendizado era estritamente conversando com as pessoas da área. Na osmose ali. Exato. Então, nunca tinha estudado nada disso. Sou de exatas, apesar de ter feito licenciatura, que é de humanas, mas eu sou de exatas e tal. E, cara, quando eu assumi, pensei, cara, 2 mundos novos aqui, o que fazer, né? Então, a primeira coisa, você tem que garantir que você tem as pessoas certas na posição certa. Esse é o primeiro passo, porque eu não vou ser o gerente de marketing. Sim, lógico. Eu não vou ser o gerente de growth. E nem é uma decisão inteligente, né? Não pela sua falta de capacidade, mas não é esse o ponto, né? Que você não tem capacidade. E sim que, cara, precisa ter gente que tem bagagem lá para pegar e resolver o pepino, né? Sim, e a empresa com o tamanho que tem não pode esperar o tempo que eu necessitaria para aprender uma dessas áreas
porque a carga cognitiva que você precisa é muito alta. Então, falei, beleza, eu tenho que ter as pessoas certas. Então, por sorte, os times são muito bons. Então, eu falei, beleza, agora como que eu posso contribuir? Né? E aí eu acho que é o trabalho que eu tenho feito desde então. E você perguntou como que você aprende, como que você aborda quando chega um contexto diferente. Cara, eu sou aquele cara assim, que você fala de um livro e eu vou chegar em casa e vou baixar o livro. Vou no meu Kindle lá. Então, você indica um negócio, tem que ir lá e ler aquilo, saber falar daquilo. Vou te indicar um negócio que chama Growth Leaders Academy. O Rafa já indicou, a gente ganhou. Então, tá o bom. afiliado vai pra ele, não pra você. Não, tudo bem. Essa vaidade eu não tenho. Não. O caixa é o mesmo, né? É o caixa mesmo, exato. Então, assim... eu já pesquisei, inclusive. Tá bom. Então, assim, cara, tudo que alguém menciona, na próxima vez que mencionarem, eu vou saber falar daquilo, sabe? Vou entender o que a pessoa tá falando. Então, sei lá, coisas que eu não conhecia e que agora eu vejo que todo mundo fala, Product-Led Growth, assim, tudo isso. Helena Werner é a nova, assim, sei lá, guia espiritual aí da galera. Então, cara, eu fui pesquisar pra caralho, estudar pra caralho, só pra saber conversar com as pessoas. Isso, exato. Não é pra atuar. E aí eu falei, beleza, como que eu posso identificar aqui onde as pessoas precisam de apoio e eu posso complementar? Eu acho que o principal, e eu acho que vai ser um casamento, tá sendo um casamento perfeito assim, é que falta muito o viés de dados dentro desses times. E tem aquela coisa assim que não dá pra medir. E, assim, eu acho que dá pra medir tudo. Então, assim, toda vez que alguém fala assim, mas eles vão te pedir aí, eu vou te pedir métrica, eu quero ver número. E a minha resposta é, você vai ter o número. Pode não ser o número que você está esperando. Então, acho que essa mentalidade de data-driven, acho que é passado, já virou commodity, né? Agora é data-obsessed. A gente tem um curso que chama Data Growth, que é exatamente como que a gente usa os dados para tomar decisão, para escolher, para achar as alavancas e tal. E é muito dessa filosofia, assim, também, porque eu sou engenheiro, e aí eu acho que eu desviei da engenharia muito rápido, mas a essência ali para mim, e a RD é extremamente... Obsessed eu acho que é a palavra ali mesmo, meio dodói até, assim. Mas isso é muito bom para gerar um grau de accountability, não tem problema eu tomar um risco, mas tem um risco, pelo menos, tá embasado em alguma coisa. Risco calculado, né? Isso, bem um risco calculado, exatamente. Então, eu concordo plenamente, assim, é muito da filosofia que a gente tenta trazer. E aí, obviamente, você entra em várias áreas que são mais... o grau de certeza é muito menor do que outros, né? Mas beleza, faz parte do jogo. E isso que você falou de conversar, né? Eu toquei time de produto uma época, então eu falo que eu aprendi o suficiente para não ser enganado. É isso. Eu falo essa palavra pro pessoal lá. Quando o pessoal começa com um discursinho lá na época, né? Seja o meu designer, seja o meu desenvolvedor, ou qualquer cara, eu falei, tá muito esquisito esse negócio aí. Você me explica de novo. E aí eu falo assim, cara, mas sério mesmo que não tem outro jeito? Porque eu não vou dar uma resposta melhor pro cara, mas no mínimo para gerar discussão, pensamento. Então, muito bom. Acho que você já tá... A filosofia é essa mesmo. E na área, essa interface da galera de dados com a galera de negócio tem um problema aí, né? Tem vários problemas, mas um que eu quero falar especificamente. Se for só, tá bom. Né? Que se o cara de dados faz o que o cara de negócio pediu, que o negócio pode ser errado em algum momento, e fica muito bom, o cara do negócio vai ficar muito feliz. Mas ele não sabe se quanto tempo demora aquilo. Então pode ser que aquilo demore 1 hora para fazer e o cara de dados demorou 1 semana. Mas ele vai ficar feliz do mesmo jeito, porque ele não sabe quanto demora. Então, eu consigo entrar aqui. Então eu consigo pensar lá no time box da vida, que a grosso modo todo mundo vai criticar, mas não pense quanto tempo, assim, não vamos priorizar... Baseado no custo do negócio. Exato, porque se for priorizar a matriz ICE, né? Então impacto, confiança e facilidade. Aí você fala, beleza, a facilidade quem diz é o cara de dados. Porra, então ele pode botar lá 10 horas aqui, 12 horas aqui, você fica, beleza, é isso que ele vai gastar, eu não tenho o que fazer. Eu não posso falar que ele não gaste menos. Então pense por outro lado, quanto tempo você está disposto a gastar com essa tarefa?
Quanto tempo você está disposto a abrir mão da sua capacidade de dados para gastar com essa tarefa? Então você muda a sua forma de pensar. Porque beleza, isso aqui é uma análise que eu quero que coloque uma métrica nova num dashboard que eu tenho lá. Não vou entrar no detalhe se é a métrica de vaidade ou não. Aí, beleza, o cara de dados fala, pô, eu gasto 50 horas para colocar isso lá. Você fala, puta merda, não. Eu prefiro que você faça outra coisa. Então, eu estou disposto que você gaste meia hora com isso. Consegue então, alguma coisa em meia hora? Senão... Exato. Então, esse ajuste entre o quanto tempo gasta para você fazer cada coisa é algo que a área de negócio tem que entrar um pouco mais, sabe? E eu estou colocando isso no marketing. Então, você trabalhar com sprint ali, acho que isso é um negócio legal. Massa. Eu na minha época lá em 2015, em Growth, na RD, eu tinha uma mentalidade parecida e aí eu tinha uma filosofia de que, pô, as pessoas têm que saber lógica de programação para pensar mesmo. E aí eu obriguei todo mundo a aprender a programar. Sério? Só que foi o seguinte, não adianta só obrigar os outros, né? Eu tinha um cara do meu time, inclusive do ITA, que era o Bruno Guitarrari, e eu falei, Bruno, nós vamos pegar as próximas 4 semanas, toda sexta à tarde, eu estou parando o time inteiro pra gente aprender a programar. E você vai ensinar a gente. Myself included. Não adianta só você mandar os outros fazer, tem que fazer também. E aí, algumas sextas-feiras, ia aprendendo um negocinho, porque não era pra ninguém virar programador. Era pra conseguir, pensar, resolver um pepininho ali do dia a dia e tal. E aí, no fim, tinha um TCC. Todo mundo tinha que fazer um projetinho. Cara, podia ser a coisa mais retardada do mundo. Mas era assim, pô, todo mundo tinha que fazer um projetinho que quisesse pra agilizar alguma coisa da sua vida. Então, pô, teve um cara que tinha um trabalho manual no dia a dia, ele fez um script lá, que pegava o negócio daqui, jogava aqui, tratava aqui e fazia tal coisa. Tão simples quanto isso. Mas isso fez também com que as pessoas colocassem aquilo ali no dia a dia delas, sabe? Então, isso que você fala da história dos dados, do negócio e tal, pô, muitas vezes o cara, no mínimo, aprendeu o basicão de SQL para ele conseguir fazer uma consulta para ver alguma coisa, para não toda hora ficar pedindo... Demora uma semana pro cara fazer um negócio que ele faria em 10 minutos, porque tem que entrar numa fila e não sei o quê, da priorização. Então, eu acho muito poderoso esse tipo de coisa. E as pessoas começam a pensar de um jeito diferente também, assim. Elas começam a ficar familiarizadas com outros dados outras coisas, no caso dos seus dados, que normalmente não ficava. Então, até a cabeça fica melhor para ter ideia nova, para não topar cornojob mais também, né? Eu acho que outra coisa, isso é muito legal, né? Essa parte aí assim, eu acho que essa abordagem que eu estou tendo é complementar essa que você teve, né? Essa que eu estou tendo é a seguinte, você começa a ver que, porra, métrica em dashboard demora, sei lá, meio dia pro cara fazer. Você fala, puta merda, eu vou ter que pedir o mínimo possível de métrica em dashboard. Então você começa a ajustar, porque se você não sabe quanto tempo demora, tudo demora igual. Você sai pedindo tudo, né? Você sai pedindo tudo. Então, acho que é muito por esse lado. E o recurso é limitado, né? Sempre. Ainda mais nesse momento que a gente está agora. E outra coisa que eu acho que eu consigo contribuir bastante é a mentalidade do engenheiro, assim. Uhum. Isso é um negócio que está embutido dentro de mim, deve estar dentro de você também. Então, tem algumas coisas que pra gente parece muito óbvio. E não é para a maioria das pessoas. Então, a primeira coisa é simplificação. Acho que, assim, a gente tem uma capacidade de simplificar os problemas, assim, que é... Quebrar o problema, separar... análise e síntese, né? Então, você pega um avião, assim. Porra, você fazer um avião, decolar, viajar até Londres, pousar lá, parece um negócio extremamente complexo. O avião tem 1 milhão de partes. Mas ali. É complexo. Então, mas fazer isso parece muito complexo. Aí o engenheiro vai lá, que faz controle de avião, ela quebra, não sei o quê, e fala, se eu olhar essas 4 variáveis aqui, eu já consigo definir tudo. Então ele escolhe 4 variáveis e o avião vira aquilo. Tem uma palestra famosa, que eu esqueci o nome do cientista agora, que fala que a maior genialidade do engenheiro fala assim, pega a estação espacial, considera que a estação espacial é esse círculo aqui no quadro, sabe? Uhum. Então assim, a estação espacial é um círculo, a partir dali, na discussão, aquele círculo é a estação espacial. Então, essa capacidade de simplificar os problemas é genial, porque você pensa em termos de input, sistema e output. Então, beleza, se eu quero estimar, beleza, eu tenho o input e eu tenho o sistema, qual vai ser meu output? Então, se eu tenho o input e o output, eu descubro qual é o meu sistema. E se eu quero controlar meu sistema, manipular o que vai sair, então eu tenho a saída desejada, eu tenho o sistema, então eu sei qual é o input que eu tenho que dar no sistema. Por isso que isso conecta muito com o marketing e growth, apesar de um monte de
de diferenças, de causalidade, que não entra em detalhe aqui, é que, cara, teste AB é o quê? Bem, você dá o input e vê o output, dá o input e vê o output. Você descobre o sistema. Pô, isso aqui é mais ou menos assim. Quero saber elasticidade de preço de demanda. Pô, põe preços diferentes aqui. Vamos ver o que sai. Porra, o sistema está mais para cá. Então, acho que essa mentalidade de engenheiro de tentar simplificar ao máximo e sempre usar o mínimo de informação e discutir o mínimo, acho que é algo que conecta muito com o marketing, que precisa ser muito abrangente, precisa cobrir todas as possibilidades, né? Então, é bom ter essa disputa no meio, que é onde o pessoal fala, pô, você faz minha cabeça fritar. É ótimo ouvir isso, né? Acho que tá no caminho certo. Não pode ser nem só do meu jeito, porque vai ser uma merda, mas tem alguma coisa que eu consigo contribuir ali no meio de fazer pensar de modo diferente. Você vai olhar para o mesmo problema com perspectiva diferente, assim. Cara, muito foda. Que papo legal, velho. Fiquei feliz mesmo pela sua visita aí, pelo tempo. Vou ter que respeitar a sua agenda aqui. E, pô, com a forma que o GLA puder te ajudar aí, já conte conosco aí. Vai ser muito legal. Tô chegando agora na área, então sou um noob aí, tem só aprender e isso é a melhor parte. Tem que vir nos nossos happy hour aqui também com certeza. Pra já conhecer a galera. Benício, a gente sempre termina aqui da mesma forma. E você, como já falou que é um cara que gosta de estudar bastante coisa, que é indicando 3 coisas. Pode ser artigo, pode ser curso, pode ser vídeo, pode ser pessoas para seguir. Mas o que você entende aí que são 3 indicações de modo geral para quem está ouvindo e assistindo a gente, que pode ter um impacto legal, e aí seja na carreira, seja pessoalmente, seja, enfim, o que você quiser. 3 indicações para quem está ouvindo a gente. Eu vou dar 2 mais utilitaristas e uma mais filosófica. Mais filosófica, né? A primeira seria utilitarista ainda, né? Cara, tem que estudar estratégia, assim. E todo mundo tem que estudar estratégia. Eu não tinha começado a estudar isso até ano passado de forma séria, assim. Acho que tudo começa dali, sabe? O porquê das coisas. E aí você vai desdobrando no como e tal. Então, acho que começar por estratégia, todo mundo assim, tem muito a ganhar com isso. Vai te ajudar na sua vida pessoal, vai ajudar no trabalho. Acho que o Michael Porter lá é um dos meus ídolos hoje em dia, assim, apesar de, coitado, já tem tempo. Você vai entender coisas que você nem imagina que está conectado com aquilo, mas entender o porquê das coisas ajuda muito. Eu acho que é uma dica que eu estou dando para todo mundo, assim. Boa. A segunda coisa, que ainda é utilitarista, assim, cara, tem uma frase famosa que é Culture eats strategy for lunch, né? Então, a cultura come estratégia no café da manhã. Então, tem que estudar, tem que aplicar a cultura na empresa. Cultura é tudo, assim. Se você tiver um time com uma cultura muito boa, eu acho que o seu Product Market Fit pode dar errado, que vocês vão pivotear e vai dar um jeito de dar certo. Então, assim, eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei na minha carreira pela diligência que eu tenho de falar de cultura toda semana com o time. Toda semana, um pouquinho só. Tem a semanal, alguns minutos no final lá a gente vai falar de cultura. E aí, indicação, eu dei do Marco Porter na estratégia, que é o básico, né? O livro pode ser Entendendo o Michael Porter. Ali, o livro pode ser Entendendo o Michael Porter lá, que foi indicado. É o que ele analisa o conteúdo do Porter, né? Exato. É a Joy Magreta, que é uma pesquisadora que trabalhava com ele. Ele revisou o livro, mas ela meio que sintetizou a obra dele. Porque o Michael Porter escreveu muita coisa, inclusive começou a falar, pô, o que eu escrevi lá atrás está errado, eu já mudei de ideia. Então, esse livro é muito bom, pequeno, rápido, você vai pegar muita coisa ali. Você pode ler depois aquele artigo da HBS, que é The Elements of Value, que é o elemento de valor, acho que também complementa muito bem. Aí nessa parte de cultura, é o óbvio, cara. Pega o livro da Netflix e devora o livro da Netflix e tenta chegar o mais próximo daquilo possível. E recentemente eu tenho estudado bastante a da Amazon também, que conecta bem assim, que é um pouco mais detalhada do que a da Netflix. A Netflix é muito sintética, né? Você foca em densidade de talentos, foca em remoção de controles e foca em sinceridade. Todo mundo fala a verdade na lata o tempo todo. Então, muito simples. Aí da Amazon tem lá os princípios, que são mais, são uns 15, agora 16. Então, acho que assim, não precisa de ficar lendo cultura de todas as empresas possíveis. Se você tentar chegar perto da Netflix ali, já vai melhorar bastante. E a terceira coisa é que acho que muito
do que eu aplico no dia a dia, eu não aprendi em livro técnico. Eu aprendi lendo filosofia, sociologia e tudo isso. Então, acho que é difícil você dizer um livro assim, que vai falar, porra, esse livro mudou minha forma de pensar. É um conjunto de todos eles, sabe? Então, desde Arte da Guerra, que, sei lá, 1000 a.C., aí passando por Príncipe e vários outros. Então, estudar coisas sem saber exatamente como você vai aplicar aquilo no dia a dia é muito importante, porque, cara, assim, não dá para você ser só utilitarista e fazer o que todo mundo está fazendo. Você tem que trazer algo novo. E algo novo vai estar nesses livros que te fazem pensar totalmente fora da caixa. Às vezes a gente acha que, mas o mundo mudou muito, as coisas são diferentes, a galera hoje sabe melhor do que antigamente. Aí você pega o livro A Política do Aristóteles, que foi escrito 300 anos antes de Cristo, e ele descreve a política como é hoje. Igualzinho, né? Igualzinho, os 3 poderes. Uma das coisas que até o Naval fala bastante cara, é só você ver quem sobreviveu ao tempo. Exato, exatamente. Se o cara sobreviveu há tanto tempo, e com certeza não teve teve muita gente tentando desbancar o negócio. Se sobreviveu, tem coerência, ok, pode ter um detalhe, uma coisa ou outra, mas... É isso. E eu acho que esse último ponto que você falou é especialmente legal, porque certamente você já teve essa sensação que é o mesmo livro, o mesmo conteúdo, de um modo geral, lido em momentos diferentes da sua vida, você absorve coisas diferentes. Então, muitas vezes, esses livros que são menos utilitaristas ali, cara, de acordo com o problema que você tem, você vai absorver uma coisa para ir aí ter uma ideia, e pode ser que daqui a 2, 3 anos você lê um negócio e é outra parada. Muda... É isso. E outra, ajuda no lado profissional de várias formas. Por exemplo, eu li o Elogio da Loucura, do Horácio de Roterdã, há muito tempo. E ele fala que quanto mais você sabe, menos feliz você é. Que é algo polêmico. E teve uma época que eu comecei a estudar muito política, eu ficava assistindo lá discussões na Câmara, no plenário lá. E depois de um tempo eu estava relendo esse livro assim, fiquei pensando, cara, acho que esses problemas... Eu não tenho controle sobre nenhum desses problemas. Sim. Eu penso não vão mudar. Parecido. Sai governo, entra governo, pode me chamar tudo de igual. Conformista, né? Cara, eu falei, eu escolho não saber mais dessas coisas, cara. Eu sou dessa filosofia. Tem preguiça disso agora. Então, Elogio da Loucura, cara. Quanto mais você sabe, menos feliz você é. Então, assim, claro que não é verdade, porque para mim o conhecimento é irresistível, quero saber muito mais. Só que algumas coisas, saber mais não vai trazer nada para minha vida, eu vou perder tempo com isso. Eu podia estar gastando com coisa muito mais edificante. Então, eu tenho essa sensação, tem um jeito estranho de aplicar essas coisas no dia a dia. Tá? Então, é isso. Muito foda, velho. Eu adorei o papo, de verdade. Eu também. Espero que a galera tenha curtido, espero que você tenha ficado à vontade aí também muito. No papo. Nem percebi que eu tava no Exato, podcast. esse é o melhor elogio que você pode dizer para um host, cara. É o cara não perceber e achar que tá num bate-papo. Cara, obrigado Valeu demais. demais. Adorei, valeu, galera. Valeu.